Olá, essa é a aula 1 do nosso curso de cálculo aqui do Matemática Rio. É isso aí, avise para todo mundo que o Matemática Rio agora tem um curso de cálculo. E nessa aula 1 eu vou falar um pouquinho de história, vou dar uma introdução do que seria o cálculo, do que o cálculo se ocupa e um pouquinho de história aí para vocês, beleza? Quer saber um pouco mais sobre isso? Então, vem comigo! Ora, por que o cálculo então ele é importante? Bom, essa figura aqui que eu coloquei é de um matemático grego que viveu há mais de 2.500 anos atrás. O nome dele é Eudoxo, é isso aí. E ele foi um dos matemáticos aí que conseguiram determinar a área de um círculo através de um método chamado método da exaustão. Que é como? O que ele fez então? O que o Eudoxo fez? Bom, imagina aí um círculo. Aqui está um círculo. Agora você divide esse círculo aqui, por exemplo, em 4 partes iguais. Quando você reorganizar essas 4 partes aqui, ó, essa figura aqui não está me ajudando muito ainda a determinar a área do círculo. Agora, imaginem que eu divido essa figura aí em mais partes iguais. Desse jeito aqui, ó. Então eu dividi agora esse círculo, mesmo o círculo de cima, eu dividi em 8 partes iguais. E agora repara só, se eu reorganizar essas partes aqui, ó, dessa forma, tá? Eu estou reorganizando, eu formo uma figura aqui que está parecendo para mim, sei lá, algo como um paralelogramo. É ou não é? Mas ainda não está me ajudando muito a calcular a área desse círculo, certo? Agora, se eu dividir mais ainda, olha aí, dividir em um montão de partes. Repara que essa figura aqui, que é formada, né, se eu reorganizar cada uma daquelas partes ali, ela vai parecer cada vez mais com um retângulo. É isso aí. Então, se eu fizer isso infinitas vezes, eu vou chegar nessa figura aqui, ó, nessa figura que está em preto. E aí eu vou poder calcular a área do círculo. Como? Olha só. Bom, aqui é o seguinte. Repara que cada segmento desse aqui, ó, que liga ao centro do círculo, a sua borda, vale um raio, sim ou não? Todo segmento que liga o centro do círculo, a sua circunferência, a sua borda externa, é um raio. Então vou chamar isso aqui de R. Logo, essa altura aqui, ó, do retângulo é também R. É ou não é? Sim ou não? Olha aí. E agora, e a base desse retângulo? Porque já que essa figura aqui se transformou num retângulo, né? Ó, perceba, aqui eu tenho o centro do círculo, isso aqui é o raio. Aí eu vou ter, então, que a altura desse círculo é um raio e a base dele. A base vai ser o quê? Se eu pegar metade da circunferência aqui, estou fazendo a mão livre, então não vai ficar perfeitinho, tá? É exatamente igual a esse aqui, a base do retângulo. É idêntico, mesma coisa, tá bom? Da mesma forma, então, a outra metade aqui, obviamente, vai ser igual à base superior, daqui de cima, né? E aí é o seguinte, a gente sabe que a circunferência toda, ela mede o quê? Ela mede 2π vezes o raio, 2πr. Essa é a medida da circunferência. E aí é o seguinte, como aqui eu vou ter apenas a metade da circunferência, então eu posso dizer que a base desse meu retângulo aqui é metade de 2 vezes π vezes r, é apenas o π vezes r, né? Então vai ser 2πr dividido por 2, que é a mesma coisa aqui, π vezes o r. Então, simplifiquei aqui aquela fração, né? E agora, para calcular a área de um retângulo, como a gente bem sabe, é a base dele multiplicado pela altura. E aí, a área do círculo, né, que está em preto aqui, se percebe que é exatamente a área do retângulo, a área do círculo, está aqui, A de C, a área do círculo, vai ser igual a base, π vezes r, multiplicado pela altura, que é o próprio raio. É ou não é? Olha aí. Então, a área do círculo vai ser π raio ao quadrado. Ou seja, a fórmula que todo mundo conhece da área do círculo, π vezes r ao quadrado. Então, esse foi o método que o Eudoxo encontrou para calcular a área de um círculo. Ele fez pela exaustão. Agora, olha só. Nós podemos levar esse raciocínio também, ó, da seguinte maneira. Imagina que eu tenho aqui, ó, o círculo, tá? A circunferência dele está aqui em vermelho, e aí eu começo a inscrever nesse círculo um triângulo equilátero, depois eu escrevo um quadrado, depois eu escrevo aqui um pentágono, certo? Aí você repara uma coisa. Repara que cada vez que eu aumento o número de lados desse polígono que está inscrito, a área desse polígono, ela se aproxima cada vez mais da área do círculo. Sim ou não? Ou seja,
Vamos dizer que a área desse triângulo aqui seja A3. Tá? Estou botando esse 3 aqui por causa do número de lados do triângulo. Então o quadrado vai ser A4, e aí já se aproxima mais da área do círculo todo, certo? Depois eu vou ter o pentágono, que vai ser A5, e assim por diante. Olha aí, aqui eu teria o quê? A6, né? É um hexágono aqui, ó. Repara que está mais próximo da área do círculo. Depois eu tenho um heptágono, que é o A7. Essa figura aqui, ó, vai ter área A12, ou seja, é um dodecágono, uma figura com 12 lados. E aí eu posso dizer o que aqui? Eu posso dizer aqui que a área do círculo é igual ao limite quando o n tende ao infinito de AN. É ou não é? Ou seja, quando esse n aqui for muito grande, né, quanto maior fica aquele n, ou seja, o número de lados do polígono, mais eu me aproximo da área do círculo. Sim ou não? Ou seja, quando esse n aqui for para o infinito, eu vou ter, então, o valor da área do círculo. Então foi assim que o Eudoxo pensou, só que naquela época, claro, eles não tinham ainda essa notação de limite que nós temos hoje, então ele fez aí pelo método da exaustão, e só bem mais tarde, lá na época do Newton e do Leibniz, é que o cálculo, então, foi desenvolvido como nós conhecemos hoje. Beleza? Então, esse é o método da exaustão do Eudoxo, e é basicamente o pensamento do cálculo integral. Quando a gente está trabalhando com área, a gente usa integrais, é ou não é? Então aqui é o seguinte, ó, se eu quiser calcular a área sob por baixo, sob uma curva, então eu posso fazer o cálculo dessa área através de uma aproximação usando retângulos, como eu fiz aqui, ó. Olha aí. Então aqui eu desenhei retângulos grandes, tá? Eu vou ter uma aproximação. Se eu diminuir esses retângulos aqui, a aproximação vai ficando cada vez melhor. Certo? Então, mais para frente no nosso curso de cálculo, nós vamos ver sobre a soma de Riemann, beleza? Que é o nome disso aqui. E o Riemann, quem foi? Esse aí é o Eudoxo, né? Tá aqui, ó. Esse aqui foi o matemático Bernhard Riemann, beleza? Então, basicamente, ó, quando a gente quiser calcular área, a gente vai estar falando, então, de integral. E agora nós temos o problema da tangente. E quando a gente fala em tangente, a gente fala em cálculo diferencial, em derivada. Então, o que seria o cálculo da tangente? Qual seria o problema aí da tangente, né? Esse problema da tangente ele veio bem depois com Newton e Leibniz. Tá aí, ó, o Newton aqui e aqui o Leibniz. Foram os dois matemáticos aí a quem a gente deve a criação do cálculo como nós conhecemos hoje, certo? E aí é o seguinte, imagine então que você tem aqui um ponto P e eu quero fazer uma reta tangente a esse ponto P. Tá? Eu vou fazer uma reta tangente aqui a ele. Vamos lá. Bom, traçando essa reta tangente aqui então, ó, eu vou ter mais ou menos isso aqui, né? Reta tangente é aquela reta que vai apenas encostar no ponto P, tangencia, ela toca no ponto P e vai embora, ela toca apenas em um ponto essa curva aqui, certo? Então, essa reta que eu acabei de desenhar, em vermelho, ela seria uma reta tangente a esse ponto P nessa curva, beleza? Aí é o seguinte, se eu quiser calcular a equação dessa reta tangente T aqui, tá? Eu não vou conseguir calcular dessa forma aí apenas com esse dado de tocar nesse ponto P, beleza? Eu vou precisar do quê? Eu vou precisar de mais um ponto. Para eu determinar a equação de uma reta tangente, eu vou precisar de dois pontos nessa curva aí, certo? Então eu vou determinar aqui um ponto Q, tá? Então eu vou botar o ponto Q aqui, ó. Mais um ponto. Esse seria o ponto Q. E aí é o seguinte, eu vou ter, quando eu ligar o ponto P até o ponto Q, eu vou ter uma reta que é chamada de reta secante. Ela vai tocar ali essa curva em dois pontos. Então vamos lá. A reta secante aqui vai ser isso aqui, né? Ó. Ela vai passar por P e por Q. Aí. Tá aí a reta secante, né? O ponto P e ponto Q. Passou aqui, tá em azul, né? E aí é o seguinte, esse ponto P aqui, obviamente ele tem um correspondente aqui no eixo das abscissas, né, que eu vou chamar de A, e ele tem um correspondente aqui também no eixo das ordenadas, o eixo Y, que eu vou chamar então da F de A, certo? Quando eu lançar esse valor A na função que me gera essa curva aqui, eu vou calcular então a F de A, beleza? Eu vou dar o valor do X como sendo A, e eu vou ter a F de A, que vai ser o correspondente a esse ponto P aqui, que tem coordenadas o quê então? No X ele é A, e no Y ele é F de A, certo? E o ponto Q? O ponto Q, ele vai ter um correspondente aqui também, ó, no eixo das abscissas, que eu vou chamar de X, e vai ter um correspondente aqui no eixo das ordenadas, no eixo Y,
que eu vou chamar então de Q, você pode deduzir, né? F de x. Então esse ponto Q, ele tem coordenadas x e f de x, certo? E aí é o seguinte, para eu determinar então a equação dessa reta tangente, você percebe que aqui, ó, essa reta em azul, certo? Ela determina um ângulo, né, em relação ao eixo das abscissas. Se eu estender essa reta aqui, ela vai formar um ângulo com o eixo das abscissas, beleza? Que vai ser exatamente o mesmo ângulo, repara só, desse aqui, né? Pois esse pontilhado aqui, ó, na horizontal, ele é paralelo ao eixo do x, certo? Então aqui eu teria um ângulo de θ qualquer, né? E aí o que seria a tangente a esse ângulo θ? Seria o cateto oposto, já que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, né? O eixo do y e o eixo do x, eles se cortam perpendicularmente. Então aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, tenho um triângulo retângulo. E a tangente vai ser o cateto oposto ao ângulo θ. Quanto mede esse cateto oposto aqui, ó? Você consegue deduzir para mim? Ora, não vai ser exatamente a distância da f de a até a f de x? E como é que eu calculo isso? Vai ser o f de x menos a f de a. F de x menos a f de a vai me dar exatamente o valor dessa distância aqui, certo? E aqui, o cateto adjacente ao ângulo? Ora, vai ser o x menos o a, certo? X menos o a vai ser essa distância aqui, ó. Então, o que seria a tangente a esse ângulo θ? Bom, a tangente ali do ângulo θ vai ser igual ao cateto oposto, como eu falei, f de x menos f de a, sobre o cateto adjacente x menos a. Agora, se eu chamar isso daí de m, né, digamos a m, a tangente desse ângulo em relação a essa reta PQ aqui, né, eu vou ter exatamente isso daí. Aí você percebe o seguinte, imagina esse ponto Q se mexendo. Ele vai cada vez chegando mais próximo aqui, ó, do ponto P. O que vai acontecer com essa reta em azul aqui? Olha só. Eu marquei mais dois pontos aqui para a gente desenhar outras duas retas secantes. Primeiramente, quando o Q se mover daqui para cá, ele vai fazer esse movimento aqui, certo? Ó, passa por P e passa pelo novo Q que se moveu para cá, beleza? E quando ele se mover para cá, para esse outro ponto aqui, ó, ele vai fazer o quê? Esse movimento aqui. Olha aí. E aí o que está acontecendo? Cada vez mais essas retas aqui secantes, elas estão convergindo para essa reta tangente, é ou não é? Perceba só. Perceba que quando eu passo daqui para cá, e depois daqui para cá, depois daqui para cá, quando coincidir com a reta tangente, eu estou cada vez mais me aproximando ali daquela reta tangente, é ou não é? Então eu posso escrever isso daqui, ó, como eu fiz aqui, para calcular então a equação da reta tangente, da seguinte maneira. Deixa eu só apagar aqui para a gente escrever melhor, né? Então aqui eu tenho o m de PQ igual a f de x menos a f de a sobre x menos a. E aí é o seguinte, eu posso calcular então a equação dessa reta tangente como sendo o limite, ou seja, o valor m, que vai ser lá o meu coeficiente angular da reta, no caso da reta tangente que eu quero calcular, ele vai ser igual ao limite quando o Q tender ao ponto P de m PQ. A professora não entende nada. Ó, quando o Q ele tende ao ponto P, ele está chegando cada vez mais próximo aqui do P, então eu vou ter o coeficiente angular dessa reta tangente aqui. É ou não é? E aí, então, de maneira análoga, eu posso dizer que esse m, tá, o coeficiente angular da minha reta tangente aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser o limite quando o x tender ao ponto A, porque aí percebe só, conforme esse ponto Q vai se movendo para a esquerda aqui, esse x ele também vai se movendo para a esquerda. Ele está tendendo até o ponto A, que vai coincidir aqui com o ponto P. Beleza? Tá claro isso? Então, quando o x tender ao ponto A, o que vai acontecer? Eu vou ter o coeficiente angular, então, da minha reta tangente. E aí eu posso substituir esse m de PQ, ó, como eu calculei aqui, né? Ó, m de PQ é igual a isso. Então, eu posso colocar como sendo o limite quando x tende a A de f de x menos f de a sobre x menos a. Isso aqui, basicamente, é o que nós vamos estudar em derivadas, beleza? Foi desenvolvido, aí, como eu falei, por Newton e Leibniz principalmente. Tá? Então, esse vídeo aqui era só para dar uma introdução ao cálculo, falar um pouquinho de história e tudo mais e dar uma noção básica geral aí do que será o nosso estudo.
Pode parecer que não tem nada a ver, tipo tangente, com calcular área, como nós falamos lá no início do vídeo, mas depois, como vocês vão ver aqui no curso, eles são exatamente o inverso um do outro. É isso aí. Então espere para ver as próximas aulas aqui do Matemática Rio do curso de cálculo, beleza? Na próxima aula, então, nós vamos falar sobre uma noção intuitiva de limites. Então aguarde, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.